O poder de uma fotografia ou vídeo está totalmente em evidência neste vídeo, enquanto exploramos a história assombrosa por trás de cada um deles. De uma imagem assustadora a um feito impressionante que acabou em tragédia. Participe enquanto analisamos 5 fotos e vídeos assombrosos. Mas saiba que algumas dessas histórias são bem assustadoras. Voo Uruguaio 571. Esta é a última imagem dos passageiros do voo Uruguaio 571, tirada em 13 de outubro de 1972. Naquele momento, nenhum deles poderia imaginar que um ou mais dos amigos neste vídeo seriam comidos por seus companheiros para sobreviver. O voo fretado de Montevidéu, Uruguai, para Santiago, Chile, mais tarde caiu na Cordilheira dos Andes. O avião transportava 5 tripulantes e 40 passageiros, incluindo membros do time de rugby do clube Old Christians, além de amigos, familiares e apoiadores. O acidente resultou na morte imediata de 3 tripulantes e 9 passageiros. Outros 5 passageiros e tripulantes morreram na primeira noite e os 28 sobreviventes usaram os destroços do avião como abrigo contra o frio. Infelizmente, 3 dias depois, outro sobrevivente sucumbiu ao clima extremo. O local do acidente estava a uma altitude de 3.570 metros nas remotas Cordilheira dos Andes, no oeste da Argentina. Apesar de vários voos de busca e resgate, a fuselagem branca não foi avistada na neve, e após 8 dias as buscas foram encerradas. O grupo soube que as buscas haviam sido encerradas através de um pequeno rádio transistor AM. Os sobreviventes tinham pouca comida e, sabendo que não eram procurados, enfrentavam morte certa por inanição. Desesperados, os sobreviventes permitiram que seus corpos fossem usados como alimento se morressem. Sem alternativa, os sobreviventes conseguiram sobreviver comendo os corpos de seus companheiros mortos. No dia 29 de outubro, 17 dias após o acidente, uma avalanche matou mais 8 pessoas. Alguns dos sobreviventes decidiram fazer uma expedição em busca de ajuda, mas seus esforços foram mal sucedidos e logo retornaram ao grupo principal. Mais 3 passageiros morreram, sendo que o último faleceu em 11 de dezembro, em parte porque se recusou a comer carne humana. Nando Parrado e Roberto Canessa, ambos membros do time de rugby, enfrentaram a dura realidade de que todos morreriam sem ajuda. Então, em 12 de dezembro, eles embarcaram em uma jornada desesperada pelas montanhas. Usando materiais recuperados do avião, eles atravessaram encostas que variavam de 30 a 60 graus. A jornada deles os levou a uma crista a 14.774 pés a oeste do cume do Monte Sela. Após percorrerem 33,5 milhas em 10 dias, finalmente encontraram ajuda no Chile. A notícia sobre sobreviventes do acidente e seus 72 dias de sofrimento atraiu a atenção internacional. Sobreviventes contaram à imprensa que sobreviveram comendo queijo e outros alimentos trazidos por eles. E, depois que esses alimentos acabaram, passaram a comer vegetação local. Logo, o canibalismo deles foi descoberto e surgiram rumores falsos de que mataram outros sobreviventes para se alimentar. No dia 26 de dezembro, 2 fotos de uma perna humana meio comida, tiradas por membros do Corpo de Socorro Andino, foram estampadas nas capas de 2 jornais chilenos. Os sobreviventes enfrentaram rejeição pública, mas ao explicarem o pacto de sacrificar a própria carne caso morressem para ajudar os outros a sobreviver, a indignação diminuiu e as famílias passaram a compreender. 16 pessoas conseguiram sobreviver por 2 meses e meio após o acidente inicial e a decisão agonizante de comer a carne dos corpos de seus companheiros mortos quase certamente salvou suas vidas. A provação deles se tornou a base para vários livros e filmes, incluindo o best-seller Vivos, de Pierce Rowe Reed, que foi adaptado para o cinema em 1993. Autoridades argentinas e famílias optaram por enterrar as vítimas em uma cova comum no local do acidente. 13 dos corpos estavam inteiros, enquanto os outros 15 consistiam apenas de restos esqueléticos. Marcos infames.
Esta fotografia mostra John Jack Gilbert Graham sendo preparado para execução na câmara de gás na Penitenciária Estadual do Colorado em 11 de janeiro de 1957, justiça sendo feita pela autoria do atentado ao voo 629 da United Airlines, que matou sua mãe e outras 43 pessoas a bordo. John Gilbert Graham, conhecido como Jack, nasceu em 23 de janeiro de 1932 em Denver, Colorado. Depois da morte do pai, passou quase toda a infância em orfanato por causa da pobreza. No entanto, sua mãe, Daisy, ficou rica após se casar pela terceira vez, mas deixou seu filho no orfanato, uma decisão que provavelmente custou a vida de Daisy. Jack ficou afastado de sua mãe até os 22 anos de idade, quando ela já era uma empresária rica com um restaurante de sucesso chamado King's. Em 1955, o restaurante foi destruído em uma explosão suspeita de gás, posteriormente acreditando-se que foi causada deliberadamente por Jack, que havia segurado o restaurante e recebeu o seguro do imóvel após a explosão. Na noite de 1º de novembro de 1955, o voo 629 da United Airlines decolou do aeroporto Stapleton, em Denver, Colorado, com destino a Portland, Oregon. A bordo estava a mãe de Jack. Minutos após a decolagem do avião, ele explodiu, matando todas as 44 pessoas a bordo. Depois que os investigadores remontaram fragmentos do avião, o FBI determinou que itens da bagagem de Daisy continham explosivos. Com base nessa evidência, assim como nas provas físicas encontradas na casa de Jack, e por fim, uma confissão, ele foi acusado de sabotagem e, posteriormente, de assassinato. Seu motivo aparente era reivindicar $37.500, equivalentes a 430 mil em 2023. Em dinheiro de seguro de vida de apólices que ele comprou no terminal do aeroporto momentos antes da partida, em 5 de maio de 1956, Graham foi condenado pelo assassinato de sua mãe e sentenciado à morte. Jack foi executado na Câmara de Gás da Penitenciária Estadual do Colorado em 11 de janeiro de 1957. Suas últimas palavras foram: "Quanto a sentir remorso por aquelas pessoas, eu não sinto. Não tenho como evitar isso. Todo mundo paga o seu preço e assume seus riscos. É assim que as coisas são." Jack Graham foi o primeiro a explodir um avião comercial nos Estados Unidos e seu julgamento foi o primeiro transmitido na TV americana. Túmulo com vista. Este vídeo mostra o local de descanso final do pequeno Merritt Beardsley. A história de como seu túmulo surgiu é de partir o coração. Em 1865, com apenas 8 anos de idade, o pequeno Merritt Beardsley foi acometido por uma doença incurável e, apesar de sua pouca idade, ele sabia que iria morrer. Merritt morava com sua mãe e seu pai em Oxford, Nova York, e poucos dias antes de sua morte, ele confidenciou ao pai seu medo de ser sepultado na escuridão. Após sua morte prematura, sua mãe Sarah e seu pai William Beardsley decidiram honrar o desejo do filho e escolheram não enterrá-lo na completa escuridão. Em vez disso, eles colocaram um túmulo de pedra em uma encosta e incluíram uma pequena janela para que o sol da manhã sempre brilhasse sobre seu filho. Anos depois, os pais do menino foram sepultados ao lado dele. Por muitos anos, todos descansaram em paz até a década de 1970, quando vândalos destruíram o túmulo do pequeno Merritt, alcançando o interior do túmulo pela janela e espalhando seus ossos pelo cemitério. E como se não bastasse, a polícia depois encontrou o crânio do menino no quarto de um dos vândalos. O túmulo foi trocado e Merritt sepultado novamente. Mas infelizmente, vândalos continuaram quebrando o vidro e profanando o túmulo. Só em 2013, Stephen Foster ficou fascinado com o local do sepultamento e trabalhou duro para restaurá-lo à sua antiga glória. E hoje, a janela de vidro foi substituída por acrílico, e o interesse pela história do garotinho enterrado ali foi renovado e aguçou a imaginação do público. Imagens chocantes da Nutty Putty. Essas imagens assustadoras foram enviadas por Dave Buchanan e mostram o interior da infame caverna Nutty Putty. Dê uma olhada. Não, na verdade eu já estou quase lá. Minha luz acabou de cair. Caiu?
Bem, caiu, então eu tive que colocar de volta. Obrigado. Você está filmando isso? Sim. Não. Opa. Sim. Certo. Certo. Dave foi à caverna em 2005 com seu filho pequeno, seu cunhado Quinn e os 2 filhos dele. Quinn era quem estava filmando. No começo, dá pra ver como a entrada é pequena. 4 anos depois que esse vídeo foi gravado, John Edward Jones entrou pelo mesmo buraco minúsculo, tomou um caminho errado e nunca mais saiu. John ficou preso de cabeça para baixo em um túnel estreito, confundindo-o com o passagem Canal do Parto, a cerca de 120 metros. A 120 metros da entrada da caverna, ele se viu incapaz de se mover. Várias tentativas de resgate falharam e após 28 horas de cabeça para baixo, John sofreu uma parada cardíaca devido ao esforço imposto ao seu corpo. O vídeo mostra o quão apertado é lá dentro e como foi incrivelmente difícil o trabalho dos socorristas ao tentar libertar John. Os socorristas concluíram que seria perigoso demais recuperar o corpo dele e ficou decidido que, como memorial para John, a caverna seria permanentemente fechada com seu corpo selado lá dentro. Para uma análise mais detalhada da situação de John Jones, confira nosso vídeo The Tragic Story of John Jones. Angus Barbieri. Esta fotografia é do mesmo homem, Angus Barbieri. Sua transformação notável foi atribuída ao jejum, mas infelizmente não houve um final feliz. Hoje, mais da metade da população ocidental está acima do peso e a indústria global de saúde e bem-estar vale bilhões de dólares. Atualmente, muitos buscam o corpo perfeito e gastam milhares de reais em academias e suplementos que prometem emagrecimento rápido. No entanto, na década de 1970, era incomum alguém ter obesidade mórbida. Na verdade, esse termo provavelmente nem era conhecido, então as opções disponíveis para Angus Barbieri não eram tão vastas quanto as que temos hoje. Angus nasceu na Escócia em 1939. O pai dele tinha uma loja de fish and chips, onde Angus trabalhou ao crescer, o que provavelmente influenciou seu hábito crônico de comer em excesso e vício em comida. Quando Angus tinha 27 anos, ele pesava cerca de 203 quilos, 2,5 vezes o peso médio de um homem na Escócia. O excesso de peso teve um impacto negativo na saúde dele, e ele consultou médicos que concordaram que era necessário fazer algo para controlar seu apetite incontrolável. Cirurgias eram arriscadas e apresentavam alta mortalidade na época. Então Angus foi orientado a jejuar. Por ser viciado em comida, precisava de ajuda para isso. Então, em junho de 1965, ele se internou na Royal Infirmary of Dundee para um período de jejum assistido por médicos e enfermeiros. Os médicos recomendaram períodos regulares e curtos de jejum para Angus, algo semelhante ao que conhecemos como jejum intermitente. Para a surpresa de todos, Angus achou surpreendentemente fácil não comer e passou pelos primeiros 40 dias sem tocar em uma migalha de comida. Ele enfrentou a falta de nutrientes tomando vitaminas prescritas, comprimidos de levedura e eletrólitos. Após um jejum inicial de 40 dias, os médicos planejavam mandá-lo para casa para começar a comer, mas Angus preferiu continuar jejuando. Ele retomou o jejum em casa, com acompanhamento regular dos médicos. Devido à falta de alimentação, seus hábitos de ir ao banheiro mudaram para apenas uma vez a cada 40 dias. Nos meses seguintes, os médicos ficaram impressionados ao ver que Angus não estava sofrendo nenhum efeito negativo do jejum e ficaram chocados com a quantidade de peso que ele estava perdendo, cerca de meio quilo por dia. No dia 11 de julho de 1966, Angus finalmente atingiu a marca de 82 quilos, um marco significativo considerando que ele tinha sido acima do peso durante a maior parte da sua vida. Isso indicava que ele precisava voltar a incluir alimentos em sua rotina. Após 382 dias sem que nenhum alimento passasse por seus lábios, ele fez uma pequena refeição que o deixou satisfeito. A essa altura, Angus estava quase irreconhecível, como mostram as fotos de antes e depois. O jejum bem documentado de Angus Barbieri foi recebido com bastante ceticismo. Alguns duvidaram que alguém pudesse sobreviver mais de um ano sem comida. Outros sugeriram que os efeitos negativos do jejum a longo prazo superariam os benefícios da perda de peso.
Hoje, quase 60 anos após o incrível desafio de Angus, seu ano sem comida continua sendo o jejum mais longo já registrado, e seu feito foi incluído no livro Guinness dos Recordes de 1971. Após reintroduzir a comida em sua vida, Angus manteve um peso saudável. No entanto, ele teve uma vida curta e, em 1990, com apenas 51 anos, Angus faleceu. Naturalmente, as pessoas especularam que seu jejum de um ano resultou em sua morte precoce. Essa teoria nunca foi comprovada nem refutada,